Bem-vindos ao InovaCast, podcast oficial do InovaWeek, o maior evento de empreendedorismo e inovação universitária do Espírito Santo. Eu sou o professor Jefferson Cabral e hoje eu tenho a honra de receber aqui o meu amigo de longa data, não vou falar a data, mas de longa data, Tasso Lugon, que é diretor-presidente do Banestes DTVM. Nós vamos poder aqui conversar um pouco daquilo que é a experiência do Tasso, tanto à frente de várias instituições, mas também daquilo que ele tem trabalhado aí com as tecnologias habilitadoras, em especial com a IA. Tasso, obrigado por aceitar nosso convite, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E eu já vou fazer uma provocação aqui a você. De que maneira que você tem enxergado, né, a IA como uma grande ferramenta que pode produzir resultado e impacto naquilo que é a busca de resultado por parte das organizações? Então, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. É sempre bom estar aqui nessa importante, tá? O Tasso, ele é egresso da UVB. Sim, sim. Né? Ele conviveu aqui nesse campus, né? Não tão arborizado, nem com tantos prédios como tem hoje, mas ele conviveu aqui durante 7 anos. Foi sim. Né? Tive o prazer de graduar em 2 cursos aqui, em Administração e Análise de Sistemas e Direito. E é gratificante, é emocionante estar aqui novamente 30 anos depois. Dá um saudosismo? Muito bom, muito gostoso. Mas vamos lá. Então, eu sempre digo assim, as ferramentas, quando são bem utilizadas, elas conseguem efetivamente gerar valor para o negócio. Falar em IA hoje, utilizar a IA, a gente tem que pensar primeiramente na fundação, né, na base do negócio. E hoje, base de qualquer tipo de IA são os dados. Não adianta você pensar em usar IA por usar, porque, como eu diria, vai ser só um brinquedo caro, não vai te trazer retorno nenhum. Então, o dado ele tem que estar muito bem estruturado, muito bem com governança, para que isso possa gerar, dentro de uma IA, o retorno e exatamente o valor a que você quer agregar na sua empresa. Eu sempre brinco que são 2 coisas. O primeiro, para trabalhar com IA, você tem que pensar na fundação, que são os dados, equivale a você tentar construir um arranha-céu aí sobre um terreno arenoso, um terreno que realmente não vai sustentar essa estrutura, ele vai ruir e, falando em IA, vai ser um investimento frágil. E mais do que isso, o dado em si, ele tem que ser o motor de transformação para que essa IA possa gerar o valor que você realmente quer chegar. Eu até brinquei, né, falando na palestra agora há pouco, que é a mesma coisa que você abastecer um carro de Fórmula 1 com gasolina adulterada, né? Ele não vai entregar o valor que efetivamente está prometido para que ele gere e ainda vai te causar uma dor de cabeça muito grande. E quando você destaca, viu, Tasso, a questão dos dados, ele é importante porque se você pegar os reports que são produzidos relacionados a trabalho pelo Fórum Econômico Mundial, invariavelmente, anualmente, eles sempre colocam lá quais são as competências e habilidades que vão ser determinantes e fundamentais, né, para esse mercado de trabalho, né, para essa atividade do trabalho. O que a gente vê? Sempre tem 3 competências que elas estão nessa lista, pelo menos no top 5, que é cultura de dados, sim, pensamento crítico e resolução de problemas complexos. Aí você percebe o seguinte, na hora que você pega a sinergia que existe entre essas competências, você vê que elas estão linkadas. Então, quando você traz o destaque dessa importância dos dados, né, para que uma IA possa trabalhar, ela é determinante, porque ela vai exigir muito mais essa cultura de dados por parte desse indivíduo, desse colaborador, desse funcionário, né? Exatamente. Isso, como é que vocês, dentro de, né, uma entidade que é uma entidade pública, que está dentro de uma estrutura, né, de governo, como é que vocês têm pensado, trabalhado, né, e provocado isso? Então, a gente tem, primeiramente, trabalhado a cultura de dados dentro da nossa organização, onde ali efetivamente a gente conseguiu, dentro dessa culturização de toda a organização, fazer com que as pessoas se engajassem cada vez mais nos projetos.
E aí começamos, né, desde a base de dados, criamos aí painéis de gestão, onde a gente criou uma gestão à vista, onde cada um sabe, dentro da organização, desde toda a receita e despesa que está entrando e está saindo, o controle efetivo do desenvolvimento e execução do planejamento estratégico da empresa. Então, cada squad sabe exatamente o que está fazendo e aonde tem que chegar. E aí passamos as ferramentas, conforme você falou. Utilização de IA. Então, quando a gente vai utilizar a IA dentro da organização, a primeira coisa a saber é o seguinte: que tipo de IA eu vou usar? Eu vou usar uma IA tradicional? Eu vou usar uma IA generativa? Aonde eu quero chegar? Então, qual é o diferencial? Quando você falou aí a questão efetiva dos dados no pensamento crítico, é exatamente o poder vai ser o transformar esse dado numa decisão inteligente. Como é que eu vou evoluir, né, com aquilo que eu consegui extrair para que, a partir desse pensamento crítico, ele me dê o quê? Condição de tomar decisões, de fazer escolhas. Exatamente, né? E gerando valor para a organização cada vez mais. Porque o que acontece? O termo, a palavra IA está no hype. Exatamente. Né? Se é legal você saber, sem dúvida, é importante que você saiba disso, porque você não fique fora do game, né? Você tem que estar dentro do jogo. Você tem que estar dentro do jogo. Ocorre que as múltiplas formas e as múltiplas ferramentas para as múltiplas funções, elas surgem e são criadas de maneira exponencial todos os dias. Exatamente. Agora, o quanto que você consegue enxergar a apropriação da ferramenta que é mais adequada para o tipo de desafio que você tem. Né? Exatamente. Então você pega, por exemplo, imagino, né, o papel de Nubanest enquanto DTVM. Deve ter um monte de desafio, né? Deve ter um monte de barreiras para poder superar em termos de cultura, das pessoas entenderem o papel de uma estrutura, né, de uma entidade como essa. E aí você tem uma série de ferramentas que pode te ajudar. Só que saber as ferramentas é o primeiro passo. Mas se você não souber trabalhar com essas ferramentas, você não vai conseguir sair do lugar. Como é que vocês têm enxergado isso dentro hoje da operação do Banespa TVM? Então, eu sempre falo o seguinte: IA, não existe IA sem pessoas. Então, desde o aculturamento de cada profissional dentro da DTVM, você consegue, como esses próprios colaboradores comecem a gerar insights para que sejam desenvolvidos projetos. Como um dos que foi case de sucesso agora no mês passado, o projeto Alana, que é um projeto sensacional, está em desenvolvimento. É um projeto através de um estudo que foi feito pela Ambima, né, Associação Nacional de Bancos de Investimento e Mercado Aberto, onde ele identifica que no meio do mercado de investimento, pouco mais de 16% das mulheres atuam no mercado financeiro. Isso gerou um insight nas mulheres da DTVM, onde ali elas criaram e desenvolveram um projeto chamado Alana, que traz, com a utilização de uma metodologia chamada GenderMac, a mulher para dentro do mercado financeiro, pelo mercado de investimento, mudando o quê? Todo o conceito e estruturação de cada plataforma digital para o conceito e experiência do cliente enquanto mulher. Então, olha que dado... é um projeto muito interessante. Olha que dado interessante que você traz, Tasso. As organizações vivem hoje, né, um grande dilema, um grande desafio, que é um Everest para você poder escalar, que é a pauta da diversidade. Sim. E dentro da pauta da diversidade, você tem a questão de gênero. Sim. Né? O quanto que você consegue fazer com que esse empoderamento da mulher possa estar presente dentro das organizações. Então você vê que, através de uma iniciativa que está usando uma tecnologia, né, que está inspirando, você consegue também lidar com uma outra pauta, que é um desafio que as organizações têm hoje, né? Então, para você ter uma ideia em termos de resultado desse projeto, a gente tem a perspectiva de pouco mais de, após o lançamento do projeto, a gente aumenta a nossa receita em 1%. É muito pouco? Não, não é. Nós estamos falando aí de uma receita, de um patrimônio líquido que a gente gera em torno de 10,5 bilhões de reais. Uhum. Então, a gente está aumentando cada vez mais a qualidade e a quantidade de clientes, e mulher já é mais sensível no mercado, ela tem mais consciência, ela evolui melhor em relação a, inclusive, esse pensamento crítico com relação ao investimento. Mais analítica, né? A mulher consegue
fazer 10 tarefas, né, de maneira extremamente correta, né? Quanto que a gente acaba tendo que estar muito focado, né? Quando você olha isso e olha assim para dentro da organização, né? A gente sabe que a adoção dessa cultura, né? Enxergar isso como um caminho que é irreversível, né? De ter essas ferramentas, essa tecnologia sendo adotada, sendo utilizada, você pega assim um tripé que está dentro das organizações olhando tecnologia, pessoas e estratégia, né? O que na sua percepção, na sua vivência, no seu olhar, você acha que trava mais esse processo de adoção? É a tecnologia, é pessoas, é estratégia? Como é que você vê esse tripé aí? Eu acho que é de trás para frente. Eu acho que a estratégia realmente, se ela não for muito bem pensada, não adianta você ter tecnologia e não adianta você ter pessoas capacitadas. Eu acho que tem que se traçar uma estratégia muito bem estruturada. Eu falo, no nosso caso, a gente tem lá um planejamento estratégico muito bem estruturado, criado um PDTI em cima do planejamento estratégico, um alinhamento muito bem feito, sabendo que esse PDTI vai ser o caminho para chegar onde a gente quer na conclusão do planejamento estratégico. Nós estruturamos, né, nesse painel de gestão que a gente fez à vista, onde a integração de toda a execução do planejamento estratégico está linkada ali. E aí cada colaborador da empresa, ele sabe exatamente como é que está a sua posição, como é que está o seu squad. Então, todo mundo se mobiliza para que a coisa efetivamente aconteça. E dentro desse contexto, Tasso, obviamente que o posicionamento do negócio, né, que está dentro do segmento financeiro, né, ele tem lá um core business muito bem definido, né? E obviamente que a estrutura, né, os colaboradores entendem isso, né? Mas como é que você trabalha hoje na sua estrutura para que isso esteja muito bem consolidado, mas que também você tenha um ambiente de incentivo, né, de amparo, de estímulo a essas novas ideias? Então, a gente tem trabalhado muito isso. Eu falo que toda essa questão de diversidade, de inclusão, ela não fica só no campo de falar sobre o assunto. Não, a gente põe em prática, é a nossa política de RH dentro da organização. Então, a gente promove sempre workshops com os servidores, com os colaboradores, a gente promove encontros, a gente promove almoço, a gente está sempre integrando as nossas equipes e sempre trazendo um tema que está em voga no momento. Então, aconteceu isso também com o segundo projeto, que foi outro case de sucesso, que foi o Fundo Estratégico de Sustentabilidade, o fundo que chama Reserva Climática, onde estava muito em voga a questão do meio ambiente, o ESG. Tinha recém acontecido, né, o desastre lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e aí a gente começou a pensar dentro das equipes, cara, por que a gente não traça, não desenvolve um produto voltado a esse segmento? E ali deu certo. Dessas conversas que a gente tinha, a gente desenvolveu o Fundo Reserva Climática, onde hoje é como se fosse a nossa menina dos olhos, é um fundo que já está gerando 2 bilhões de reais para a DTVM. Que maravilha, hein? Que maravilha. Nós já estamos aqui encaminhando para o final da nossa conversa. Eu gostaria que a gente pudesse ficar aqui muito mais tempo. Tinha muito papo. Mas eu imagino que, inclusive, as práticas que vocês têm feito hoje dentro do Banesp da TVM devem inspirar, né, outras áreas, não só do governo, mas também outras iniciativas que estão dentro do setor privado. Eu gostaria, agora, a gente já finalizando, Tasso, que conselho prático, né, você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo acerca daquilo que é o impacto dessa IA nos dias de hoje? Bom, primeiro, comece pequeno. Comece gerando cases pequenos, vai entendendo, vai aprendendo junto com a IA. Capacite pessoas, gere convencimento às pessoas para que elas se engajam e estejam junto com você no desenvolvimento dos projetos. É o que eu falei, a IA, se não tiver um dado muito bem estruturado, realmente vai ser só um brinquedo caro. Então, estruture os dados, trace os dados com governança, principalmente alinhe com a sua alta gestão. O alinhamento com a alta administração é essencial para que realmente você tenha lá o sponsor, o seu
patrocinador para que efetivamente o seu projeto aconteça. Maravilha. Bom, esse foi mais um episódio do InovaCast, diretamente do InovaWeek, e hoje nós conversamos aqui com o Tássio Lugon, diretor-presidente do Banest da TVM, que pôde compartilhar muito da tua experiência conosco.